Muito bem. Feliz sábado mais uma vez para vocês. Feliz sábado para você que participa conosco através das redes sociais, YouTube, Instagram. É bom tê-lo aqui. Feliz sábado para esse pessoal aí da galeria. É bom vê-los aí animados. Queridos, hoje eu gostaria de conversar sobre um tema um tanto quanto especial com vocês. Nós estamos na nossa série estudando as crenças fundamentais, sobre o que nós acreditamos à luz da palavra de Deus. E hoje nós temos esse tema especial para apresentar. Eu confesso para vocês que esse é um tema que gera dúvida em muitas pessoas. Por que esse tema gera dúvida? Porque existem inúmeros argumentos, fontes, informações, e eu também sei que no tempo que nós temos aqui eu não vou conseguir me aprofundar completamente em todos os aspectos desse tema, mas eu gostaria de começar e deixar de dever para casa para você continuar estudando em casa, tá bom? Então abra teu coração e permita que o Espírito Santo do Senhor possa nos moldar agora nesse momento, a fim que nós possamos entender a palavra do Senhor. Nós vamos conversar sobre imortalidade condicional da alma. E para isso, eu quero convidar você para um texto muito conhecido. Esse será o nosso texto base de hoje, tá bom? Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, mas esse será o nosso texto base. Nós vamos iniciar e acabar com ele. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. É uma história extremamente conhecida. E por que essa história foi escolhida como texto base? Porque aqui nos fala como Jesus lidou com a morte de alguém que ele amava muito. Quais foram os passos? O que Jesus nos ensina sobre a morte? Evangelho de João, capítulo 11. Todos encontraram? Amém? Então convido você a ler a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, olha: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber essa notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Muito bem. Continue com a tua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos continuar lendo, mas permita-me dar o contexto para você entender o que está acontecendo. Esse aqui, na verdade, é um pedido desesperado de uma família preocupada. A Bíblia fala que Jesus estava em um dos seus cultos preferidos. A cidade que Jesus estava aqui era Betânia, além do Jordão. Não Betânia onde Lázaro morava, onde Maria e Lázaro moravam. Era outra Betânia, a Betânia localizada além do Jordão, aproximadamente 32 quilômetros de distância da casa de Lázaro. E Jesus estava em um dos seus ambientes preferidos. Jesus gostava de pregar às margens assim, dos rios, dos lagos, e uma multidão vinha para ouvir Jesus pregar. Jesus está pregando, de repente, então, chega um mensageiro com um bilhetinho. E o bilhetinho está dizendo assim: Senhor, aquele a quem tu amas. É um pedido desesperado, só que de forma contida. Vocês perceberam? Não é como se fosse Jesus, olha, vem aqui porque meu irmão está doente. Não, Senhor, eu só estou te lembrando que o Senhor ama essa pessoa. Então, por favor, atenda ao nosso pedido. Aquele a quem tu amas.
E é interessante essa frase, porque a casa de Lázaro e das irmãs de Lázaro era um lugar de refúgio para a vida pública de Jesus. Você tem um amigo, alguém que você chega na casa dele e abre talvez a geladeira sem pedir permissão? Já conseguiu desenvolver esse tamanho, nível de intimidade? De chegar, de sentar no sofá, colocar os pés assim e poder conversar livremente sobre qualquer assunto? Possivelmente você tem um amigo assim. No caso de Jesus, a vida pública corrida de Jesus era a casa de Lázaro. Era ali com as irmãs e Jesus se sentia bem. Jesus pausava ali talvez a correria da sua vida pública para ficar na casa de Lázaro. Repousar um pouquinho, descansar, falar livremente. Por essa razão, esse bilhete chega. Jesus, aquele a quem tu amas. E aqui as coisas começam a ficar interessantes no relato bíblico. Porque é natural do ser humano que quando nós recebemos uma notícia, às vezes difícil, né? De alguém que nós amamos que está enfermo, qual é a nossa reação natural? Eu vou lá, eu tenho que ir rápido, tem alguém passando mal. Saímos desesperados para poder ajudar de alguma maneira, para poder atender de alguma maneira, né? Só que a Bíblia fala que Jesus ali, ele ainda no versículo 5, diz que versículo 6, perdão, diz que quando Jesus soube da notícia, a Bíblia fala que ele ficou quantos dias? 2 dias. Ainda no lugar onde ele... Queridos, muitas pessoas acham que o capítulo 11 e o versículo 6 do Evangelho de São João é uma falha comportamental no ministério de Cristo. Eles dizem assim, se Jesus amava, por que Jesus não foi rápido? Se Jesus tinha um apreço especial por Lázaro, por que Jesus não foi logo? Agora entenda uma coisa, isso também é algo importante, interessante para que eu e você entendamos. Agora as coisas vão ficar interessantes. Presta atenção. No tempo de Cristo, ok? Na verdade, também antes do tempo de Cristo, havia uma crença rabínica. Sabe o que essa crença dizia? Essa crença dizia o seguinte, que quando uma pessoa morria, a alma saía do corpo e ficava por 3 dias vagando. E que teria a chance de voltar para essa pessoa. E só depois do 4º dia que essa pessoa, nessa crença rabínica, era considerada de fato uma pessoa que havia morrido, falecido. É tanto que quando uma pessoa morria no tempo de Jesus, ela era sepultada no mesmo dia, é verdade. Mas os seus familiares visitavam durante 3 dias seguintes o túmulo para ver se essa pessoa ia o quê? Ressuscitar. Então, desde os tempos antigos e do tempo de Cristo, havia essa crença de imortalidade, ou talvez de uma dualidade, corpo e alma. A Bíblia fala que Jesus demora 2 dias. Entenda, 32 quilômetros de distância para mim e para você, nós conseguimos fazer bem rápido, né? Tem alguns maratonistas aqui na igreja que eu sei, né? Que fazem em minutos, né? Que correm, que está tudo certo. Ou aqueles que não são maratonistas vão andando, demoram uma parte. Mas no tempo de Cristo, essa era a viagem de aproximadamente 1 dia. Era 1 dia de caminhada pelas ruas empoeiradas do tempo de Cristo, pelas ruas talvez difíceis de se transitar. E a Bíblia fala que quando Jesus chega, nós vamos ler isso ainda, Lázaro já estava morto há quanto tempo? 4 dias. 2 coisas para isso. 2 coisas Jesus quis com isso. Primeiro, eu não sei se você entendeu, mas quando a notícia chega para Jesus, Lázaro, na verdade, ele já não estava enfermo. Possivelmente, ele tinha acabado de falecer. Pastor, por quê? Porque pensem comigo, vamos fazer uma conta simples aqui. O mensageiro sai da casa de Lázaro e vai até Jesus.
Quanto tempo ele demora? Chega lá, Senhor, olha, Lázaro está doente. Jesus fica mais 2 dias onde ele está, 3 dias. E depois de 2 dias, Jesus volta em direção a Betânia. Se passaram quantos dias? Não é que Jesus é indiferente com a dor das pessoas. E essa é a primeira lição que você precisa aprender dessa história. Ei, Deus não é indiferente com a tua dor. Ele conhece você. Deus cuida de você. Deus ama você. Quando essa notícia chega para Jesus, talvez ela chega tardia. Olha, Lázaro já estava morto. Mas aqui então Jesus começa a uma grande lição para os discípulos. A Bíblia fala que Jesus trata aqui a morte como um sono. Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, Lázaro adormeceu. Lázaro dormiu. Depois de ficar 2 dias, ele fala, vamos para Betânia, porque Lázaro está dormindo. Então os discípulos olharam para Jesus e pensaram, Jesus, está tudo certo. Se Lázaro está dormindo, amanhã ele vai acordar. Né? E quando a gente continua lendo a história, a Bíblia fala que Jesus disse assim, não, claramente, Lázaro morreu. Queridos, para nós conversarmos sobre isso, nós precisamos entender, para entender a morte, pela perspectiva bíblica, nós precisamos entender o início, a vida, o começo. Para entendermos um pouquinho da morte. E eu achei interessante algumas palavras, vou chegar mais perto aqui, não sei, talvez está meio pequeno, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, mas eu vou ler para vocês, tá bom? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, abre a tua Bíblia, Gênesis 2, capítulo 7, mas deixa a tua Bíblia também ali marcada no Evangelho de João. Vamos lá, Gênesis 2, capítulo 7, o que diz o texto bíblico? Vou ler para vocês. É um texto muito conhecido, Gênesis 2, capítulo 7, diz assim, olha. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Existem algumas palavras no hebraico para descrever cada uma desse texto que está sendo escrito aqui. Primeiro, a Bíblia, no texto hebraico, define alma como nefesh. Nefesh é a palavra hebraica para alma. Só que é interessante que a palavra alma, ela é composta por 2 coisas. Primeira, afar, que significa pó. O texto bíblico no hebraico diz afá adanar, ou seja, pó da terra. Por isso que vem o nome Adão. Deriva da palavra terra Adamar. Afar Adanar. Vocês estão entendendo até aqui? Segundo conceito, Nishmat, que significa sopro, fôlego. E é interessante que a Bíblia fala que Deus ali formando o homem do pó da terra, a Bíblia fala que Deus então sopra nas narinas do homem e o homem passa a ser um nefesh. E aqui está um detalhe muito crucial. A Bíblia não diz, querida igreja, que o homem passa a ter uma alma vivente. A Bíblia diz que o homem passa a ser. E a palavra para ser no hebraico é ayar, ser, estar, tornar-se, acontecer. Então entenda uma coisa, a palavra nefesh, na visão hebraica bíblica, alma, nunca é equivalente a uma entidade separada do corpo. Inteligente por si mesma ou imortal. Etimologicamente, olha que interessante. A raiz significa respirar. Ou o que respira. E não a respiração. Em outras palavras, o homem é um ser que respira ou um respirador. Entenderam? A palavra nefesh, alma, etimologicamente, significa um ser que respira. Você está respirando aí? Você é uma nefesh, você é uma alma. Você é uma alma.
De acordo com o conceito bíblico, meu querido amigo, meu querido irmão, a palavra hebraica nefesh significa alguém que respira. Um ser respirante. E com base nisso, nós também temos o processo da morte. E se você ler Gênesis 3, dê uma virada na tua página, versículo 19, você vai encontrar uma coisa interessante. Diz assim, olha: isso depois do pecado, depois da queda, Deus criou, agora a morte é o processo inverso da vida. E no versículo 19, é claro isso para mim e para você. A Bíblia diz assim, olha: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás. Duro, né? Difícil. Mas entenda, depois do pecado, depois da entrada do pecado no mundo, esses textos foram escritos. E eu coloquei aqui alguns textos bíblicos que mostram a cosmovisão hebraica para que você entenda sobre a morte. Já nós vamos conversar sobre o dualismo grego. Mas, queridos, quando você abre a tua Bíblia em Ezequiel 18:20, lá também aparece a palavra nefesh, mas lá diz assim, olha: a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Em Salmo 146, versículo 4, ali é um texto profundo, que diz assim, olha: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus, o quê? Desígnios, todos os seus pensamentos. E último texto, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Eu separei apenas alguns textos dos vários que nós temos na Bíblia. Diz assim, olha: os mortos não sabem de coisa... Eu quero ler esse texto com você. Vai para a tua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Capítulo 9 de Eclesiastes, versículos 5... que eu abri a Bíblia em outro texto. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha o que o texto bíblico diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Quer um texto bíblico mais claro que esse? Porque acontece com o ser humano no momento da morte. A Bíblia está exatamente descrevendo isso. Mas nos geram algumas perguntas e dúvidas, né? Quer um contexto? Vocês já ouviram uma expressão quando alguém perde alguém que ama e diz assim, olha, esse aí virou estrelinha. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso? Talvez você já tenha digitado isso, tá? Eu disse que é um assunto delicado, complicado. Eu não quero desmotivar a tua fé, eu quero lhe trazer esperança e a verdade bíblica. Por que que existe essa frase? Quando nós olhamos para a Bíblia, entenda uma coisa, biblicamente não há margem para uma alma que vive, independente do corpo. A alma que pecar, essa morrerá. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Essa é a triste realidade da morte, porque é a triste consequência do pecado. Mas, queridos irmãos, desde a antiguidade, e tem um texto interessante, né? A Bíblia também fala que Deus colocou o que no coração do homem? A eternidade no coração do homem. Quantos aqui querem viver eternamente? E que os seus vivam eternamente? Todos nós queremos isso. A eternidade está no nosso coração. E com base nisso começaram a surgir algumas ideologias gregas.
o dualismo clássico filosófico. Na verdade, surgiu um pouco antes com os egípcios. Mas aqui teve uma maior, talvez, que eu diria, influência sobre os escritos bíblicos. Sobre os escritos bíblicos. Por exemplo, um dos Platão, que viveu no século IV a.C., ele tinha uma outra ideia, e essa imagem retrata basicamente isso. Para Platão, para a filosofia clássica grega, a morte não é o fim, mas é a libertação da alma. Olha que coisa interessante. A morte não é o fim. Vamos lá, quero repetir com vocês. Essa agora é o dualismo filosófico clássico grego, tá bom? Nós estamos saindo da literatura bíblica. Platão, no século IV a.C., ele começa a falar sobre esse assunto. Na verdade, um pouco antes, Pitágoras falou sobre isso também. Então, que eram teólogos, filosóficos, na verdade, filósofos do tempo de Cristo. E ele começa, então, a contar algumas coisas, porque começam a surgir dúvidas. Aqueles que estão morrendo, os que ficam tristes com isso, querem de alguma coisa rever os seus crentes, os seus queridos. E começam a se imaginar como é que seria isso, se teria essa possibilidade. Então, existem algumas filosofias que dizem sobre isso. Para Platão também, o corpo material é a prisão temporária da alma. É como se houvesse uma dualidade. Agora, na literatura grega, clássica, filosófica, o homem não é uma alma vivente, o homem passa a ter uma alma vivente. E se eu tenho, ela pode viver independente de mim. Essa é a verdade não bíblica. Essa é uma verdade filosófica clássica grega. E sabe o que é interessante? É importante ter em conta que a concepção hebreia é monista. Pastor, o que é isso? Na mentalidade hebreia, todos os componentes do ser humano funcionam como uma unidade. Mas em contrapartida, a concepção grega, ela é dualista. Vocês entenderam? E daí dessa filosofia surgem muitas outras coisas. Muitos outros pensamentos. Sabe qual que é o problema? Que Satanás tem enganado muitas pessoas com esses argumentos. Satanás, ele tem deturpado a mente de muitas pessoas. Ao ponto de uma grande educadora cristã dizer o seguinte. A irmã Ellen White diz assim, olha, a declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrerás, foi o primeiro sermão pregado sobre imortalidade da alma. Vocês lembram? Satanás falou para Eva assim, Eva, não, você pode comer, porque certamente você não vai o quê? Morrer. Mas olha o seguinte texto, texto duro. A imortalidade prometida ao homem sob condição de obediência foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía. E não poderia haver esperança alguma para a raça decaída se pelo sacrifício de seu filho Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, naquele dia a sua imortalidade foi perdida. Tinha ali a árvore da vida, né? Quando nós vemos o livro de Gênesis. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez? Quando o homem pecou, a Bíblia fala em Gênesis 3 que Deus enviou anjos para rodear a árvore da vida que perpetuava a vida. A imortalidade proposta para Adão se daria mediante a obediência dele. Mas o homem pecou e quando ele errou, a mortalidade faz parte do ser humano. Nós convivemos com a morte todos os dias, todos os momentos. Mas vamos lá. Permita-me voltar. Mas algumas pessoas ainda insistem em pegar o próprio texto bíblico e dizer, pastor, existem alguns textos que
são difíceis. Existem vários. Mas eu só trouxe 2 aqui hoje para vocês, tá bom? Eu queria mostrar o contexto bíblico claro e queria mostrar para você também alguns textos que geram debates. Primeiro texto, abra a tua Bíblia. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Permita-me ler esse texto com você. Eu disse que nós iríamos ler bastante, tá bom? Mateus 10, versículo 28. A Bíblia diz assim, olha. Encontraram? Amém? Eu ainda não encontrei. Eu estava em Mateus 18, mas vamos lá. Mateus 10, versículo 28. Diz assim, olha. Jesus estava falando aqui para um grupo de pessoas, para os fariseus. E de repente, Jesus diz a seguinte frase. Não temais os que matam o corpo e não podem matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o... Olha só, e agora? Como que eu resolvi esse problema? Algumas pessoas estão olhando para mim assim, pastor, quero ver como você vai sair dessa agora, né? Parece que Jesus está usando a dualidade grega aqui, não é verdade? Uma alma que existe independente do corpo. Mas sabe qual que é o detalhe interessante que você precisa entender? O texto explica a si mesmo. Porque na dualidade grega de Platão, a alma, ela nunca o quê? Morre. Mas no contexto de Cristo, Cristo está falando o quê? Cuidado com aquilo que faz perecer também o quê? A alma. Queridos, Jesus usa, agora entenda esse contexto de Jesus, ele usa uma linguagem conhecida no seu tempo. Vocês lembram que essas ideologias já existiam muito tempo antes de Cristo? Que as pessoas estavam talvez, inclusive essa de que Lázaro poderia ressuscitar depois de 3 dias de morto, era algo que estava dentro do povo ali, dos judeus daquele tempo. E Jesus então usa uma coisa conhecida para dizer o seguinte, ei, cuidado com o que vocês fazem durante a sua vida. Mas no texto bíblico, a alma também perece. Você quer ver um outro texto que gera muito debate? Que gera muita discussão e nós não entendemos? Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós não vamos ler tudo, tá bom? Porque, na verdade, se você for abrir a tua Bíblia, você vai encontrar que essa é a história de Rico e o Lázaro. Você já ouviu essa parábola? Já ouviu a parábola do Rico e o Lázaro? Se você não ouviu, se você nunca leu, eu desafio você a ler na tua casa. Mas se quando você lê, se for a primeira vez que você for ler essa história, você precisa ter algumas informações que eu vou dar para você. Nesta parábola aqui relatada, se refere ao uso das oportunidades presente, levando em conta a vida futura. Os detalhes desta parábola não servem como evidência doutrinária. Não servem como evidência doutrinária. Nessa parábola, o rico e o Lázaro, eles morrem. Eu vou apenas parafrasear para vocês. Eles morrem e enquanto estava vivo, que era o rico, se vestia e comia do melhor que tinha e aproveitava a sua vida. E quando ele morreu, ele foi para o inferno. É o que a parábola diz. Lázaro era um mendigo que ficava ali à beira do caminho e quando ele morre, ele vai direto para o céu. E dali então há uma conversa entre eles, há um abismo entre eles, que o pai Abraão chega, começa a olhar, conversar com eles. Então vamos lá, Jesus mais uma vez está usando uma figura de linguagem conhecida para ensinar uma grande verdade. Esta parábola, ela não pode, por mim e por você, ter alguma evidência doutrinária. Ela não tem. Porque na Bíblia também diz que quando Jesus voltar a essa terra, Ele dará a cada um segundo as suas obras, e não imediatamente após a morte. Vocês entenderam o contexto bíblico? Mas para ficar claro na mente de vocês, eu quero voltar para o Evangelho de João, capítulo 11. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos voltar para essa história. Com base nisso que eu falei, Jesus aqui está lidando diretamente com a morte. Existem vários outros textos, mas não podia expor todos aqui pelo tempo. Aqui no capítulo 11, eu quero ler com você
Agora, a partir do versículo 14, diz assim, olha, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Versículo 17, quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Isso dá aproximadamente 3 quilômetros. Agora esta Betânia é a Betânia onde Lázaro e a sua família está. Jerusalém ficava aproximadamente a 3 quilômetros de Betânia, não a Betânia que Jesus estava pregando, que ficava a 32 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha esse versículo 21, que versículo pesado. A Bíblia diz assim, olha, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o quê? Você imagina esse encontro entre Jesus e Marta? Você consegue imaginar isso? Ela se joga aos pés de Jesus. O Espírito de Profecia diz que isso gerou talvez um descontentamento por parte dos discípulos e também por parte das irmãs de Lázaro. Por que Jesus não veio socorrer antes? E sabe, às vezes quando Deus não nos responde algo de imediato, isso também gera no nosso coração descontentamento ou não? Quando a resposta de Deus é não para mim e para você, nós também não concordamos muitas vezes. E ficamos incrédulos e pensamos, Senhor, mas por quê? Agora, queridos, olha o que Jesus disse para ela, versículo 22. Mas também sei, ela continua dizendo para Jesus, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de o quê? Teu irmão vai ressuscitar, Marta, fique tranquila. Agora, se atentem para a resposta de Marta para Jesus. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último quê? Dia. Então vocês estão entendendo que o conceito de ressurreição, no último dia, amanhã da ressurreição, está também presente no coração do povo judeu? Essa é uma resposta escatológica de Marta para Jesus. Ela fala assim, Jesus, tá bom, eu sei, eu entendi, ele não vai estar agora, mas eu sei que na manhã da ressurreição o meu irmão há de ressurgir. Só que Jesus olha para ela e diz o versículo 25. Diz assim, olha, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Uau! Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E entenda uma coisa, a nossa esperança não está centralizada em alguém que morre e que cuida de nós em algum lugar do além. A nossa esperança está centralizada em Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou, e hoje está à destra ao lado do Pai, e muito em breve virá para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então corre para Jesus. Então corre para Jesus, meu amigo. Corre para Ele. Porque a nossa esperança está centralizada nele. Essa é a nossa esperança. E a Bíblia continua dizendo aqui, os versos que se seguem, né? Versículo 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá o quê? Olha só a pausa aqui. Não morrerá eternamente. Crês nisso? A mesma pergunta é para mim e para você. Você acredita nisso? Você prefere acreditar nesse Jesus ou em teorias? Ou em filosofias? Que não geram esperança, mas apenas dor. E o texto bíblico continua dizendo, tendo dito isso, retirou, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre te chama. Versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou o seu espírito e comoveu, e perguntou, onde o sepultaste?
Eles responderam: Senhor, vem e vê. E a Bíblia fala, o versículo mais curto da história. Versículo 35, mais curto da Bíblia. Diz o quê? Jesus o quê? Agora deixa eu perguntar para você que está nos acompanhando de casa, para vocês que estão aqui. Por que Jesus chora? Vocês acham que Jesus chora por causa de Lázaro? Não. Como não, pastor? Jesus não chora por causa de Lázaro, porque Jesus sabia que iria o quê? Ressuscitá-lo. Então você já parou para pensar por que Jesus chora? Aqui é mais um sermão, né? Para outro dia. É uma semana de oração. Mas apenas um spoiler, vou adiantar aqui. Jesus chora porque Ele vê todo o sofrimento da humanidade durante séculos e séculos. Jesus chora porque vê pessoas sem esperança quando perde os seus entes queridos. Jesus chora porque Ele consegue ver o engano, as filosofias do mundo entrando dentro da casa dos seus filhos. Jesus chora por todos aqueles que não creram nele e que morrerão eternamente. E a Bíblia fala que Jesus começa a chorar. E alguns olham assim, o relato bíblico diz que eles olham para Jesus e falam: olha, está vendo? Jesus está chorando por causa de Lázaro, olha o tanto que ele amava ele. Jesus chora porque muitas pessoas aí não acreditam que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus chora porque muitos decidem acreditar numa alma imortal. Jesus chora porque muitos decidem acreditar que alguém vai cuidar deles em um além, que alguém está olhando por eles. Meu irmão, me perdoe. A verdade bíblica não me ensina isso. Pelo contrário, a verdade bíblica me aponta para uma ressurreição e me traz esperança. Esperança que muito em breve nós vamos ver o nosso Senhor Jesus voltar com poder e grande glória. E todos aqueles que perderam seus entes queridos, todos aqueles que dormiram no Senhor, receberão para receber das mãos de Deus a coroa da vida eterna. E foi por isso que Deus colocou a eternidade no meu e no teu coração. Não para sermos enganados com vãs teorias, mas para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Sabe o que é interessante? O povo de Deus nunca pereceu por falta de milagres. Mas segundo a palavra do Senhor no livro de Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. Então tenha momentos de estudo da palavra, tenha momentos de entrega para Deus, corra para Jesus. Corra para Jesus, meu querido, porque Ele é a ressurreição e a vida. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu alguém que ama, que amava, sente saudade. Ei, a saudade faz parte desse mundo de pecado, mas junto com a saudade vem a esperança. Corre para Jesus. Sabe por quê? Porque não há ausência que a paz da presença de Jesus não possa superar. Porque a presença de Jesus me traz esperança de reencontros, nos traz esperança de vida eterna. Talvez você perdeu alguém que amava, mas deixa eu falar para você, a saudade faz parte da tua vida, do teu dia a dia, mas que a esperança gradativamente possa tomar lugar do teu coração. Queridos, antes de ler esse texto, eu me lembro do meu último ano de teologia, 4º ano de teologia. Estávamos já para encerrar o último semestre, quando recebemos uma triste notícia. Uns dos nossos amigos, que passaram os 4 anos ali juntos, estudando, noites acordados, estudando, Alex Barreto, no último semestre,
chegou a notícia. Pessoal, sabe o Alex? Morreu. Mas o que aconteceu? O Alex estava em uma série evangelística. Era um dos últimos requisitos para conseguir ali a sua graduação em teologia. Ele terminou a série evangelística, estava terminando no último dia. Pessoas decidiram entregar a vida a Jesus por meio do batismo. Alex então pega o carro, vai até a casa dessas pessoas. Está voltando em direção para a igreja. Só que nesse dia estava chovendo muito. Indo para a série evangelística, ele perde o controle do carro. E ele acaba chocando com uma grande pilastra, o carro se quebra ao meio. E Alex e as 3 pessoas que queriam entregar a vida a Jesus morreram naquele momento. E ao contar essa história para a gente, nós começamos a fazer algumas perguntas para Deus. Senhor, mas por quê? Senhor, como assim? É isso? Eu me lembro que foi um momento de tristeza ali no curso de teologia, preparando talvez a festa de encerramento, e o nosso coração só pensava na tristeza que era perder um amigo. Mas em uma tarde, o corpo de Alex chegou num caixão frio. E o pastor que estava ali, nosso professor de teologia, ele usou esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ele disse assim: olha, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro. A mensagem bíblica, ela nos traz esperança em um Cristo que ressuscitou e que irá ressuscitar, em um Cristo que venceu a morte. E o pastor falou assim: ei, talvez vocês estão se perguntando por quê, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: Deus é sábio demais para errar. Na infinita misericórdia e sabedoria de Deus, Deus permitiu que os olhos do Alex se fechassem para esse mundo de pecado. Mas não se esqueçam que a próxima vez que os olhos dele se abrirem, será para contemplar a glória de Deus o Pai. Ah, queridos, você consegue entender? Jesus é a solução para qualquer problema, inclusive para a morte. Então corre para esse Deus, mas não venha a Ele por conveniência, se entregue por completa dependência, porque Ele quer salvar você, Ele quer te proporcionar reencontros. A saudade aperta, porque vivemos um mundo de pecado. Então sonhe com a volta de Cristo Jesus. Viva para a honra e para a glória de Cristo Jesus. A imortalidade da alma nunca foi uma crença bíblica. Sempre será uma filosofia humana. Mas a ressurreição, ela é prometida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos aqueles que estão dormindo. Porque Jesus é a solução para todos os problemas, inclusive a morte. Minha esposa vai cantar agora. Ela vai cantar uma música que se chama Saudade. E às vezes nós sentimos saudade de quem nós perdemos, né? Mas essa música não fala apenas sobre saudade, ela também fala sobre esperança. Esperança na volta de Cristo Jesus. Enquanto ela canta, que essa crença seja reafirmada no teu coração. Que há esperança para todos os problemas. Porque a nossa fé
está centralizada em um Cristo que morreu, ressuscitou, governa à destra de Deus o Pai e voltará para ressuscitar. Deus, agora eu sinto vontade de te ver, não apenas conversar, mas olhar no teu olhar. Deus, as coisas por aqui estão difíceis para mim, desde que eu decidi me entregar e te servir. Não posso mais fingir que tudo está igual. As coisas do teu livro são as que passam no jornal. Te peço, volta, volta logo, meu Senhor. Não aguento essa saudade me causando tanta dor. Te peço, volta. Há um povo a te esperar. Vem secar as nossas lágrimas e a dor enfim sarar. Te peço, volta. Agora entendo da saudade que eu ouvi. Não podia sentir falta de algo que eu nunca vivi. Deus, é tanta coisa que eu preciso aprender, e hoje tudo que eu desejo é fazer o teu querer. Não posso mais ver o teu nome escurecendo, e o homem cada dia mais do Criador se esquecendo. Te peço, volta, volta logo, meu Senhor. Não aguento essa saudade me causando tanta dor. Te peço, volta. Há um povo a te esperar. Vem secar as nossas lágrimas e a dor enfim sarar. Te peço, volta, pra que o mal então se cale, pra que o amor de novo fale, pra que a tua cruz não seja em vão. Mais que um pedido, ó Deus, é minha oração. Volta logo, meu Senhor. Não aguento essa saudade me causando tanta dor. Te peço, volta. Há um povo a te esperar. Vem secar as nossas lágrimas e a dor enfim sarar. Te peço, volta. Te peço, volta. Tem um último texto. Um último texto. Apocalipse, capítulo 21. Aqui já não está falando desse mundo de pecado que eu e você estamos vivendo, mas aqui está falando do Éden restaurado, do novo céu, da nova terra. E a palavra do Senhor diz o seguinte:
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Então corre para esse Jesus, corre para Ele. A saudade um dia vai acabar. Quando esse dia não chega, os nossos queridos estão descansando. Como o próprio Jesus disse, estão dormindo. No caso de Lázaro, demorou 4 dias. Sabe o que é interessante? O milagre da ressurreição de Lázaro foi algo grandioso, mas foi incompleto. O que é isso, pastor? Foi incompleto. Sabe por que foi incompleto? Porque o tempo passou e Lázaro voltou a morrer. Mas ele será completo na manhã da ressurreição, onde a morte já não existirá. Para todos aqueles que acreditaram, não em vãs filosofias, mas acreditaram em Cristo Jesus. Então se entregue a Ele. Então acredite nele, não por conveniência, mas por completa dependência de que muito em breve nós vamos voltar a sorrir. Feche teus olhos, deixa eu orar com você. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado porque quando nós abrimos a tua palavra, não existe imagem para dúvida, mas existe certeza de salvação. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor prometeu voltar. Obrigado porque o Senhor também irá ressuscitar aqueles que dormem e descansam no Senhor, para receberem, Senhor Deus, a recompensa, a coroa da vida eterna. Por favor, Senhor, nós só suplicamos para o Senhor, volta logo, porque nós já não aguentamos viver nesse mundo de pecado, de perdas, de sofrimento. Volta logo, Senhor, para que a eternidade não seja apenas um sonho e esperança, mas que ela seja uma realidade em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, nos dê a tua paz e fortaleça a nossa fé em ti e na tua palavra. É o que nós oramos no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém.